Um dos mandamentos mais enigmáticos e que gera grandes discussões entre os seres humanos é o quinto, que diz: não matarás. Muitas pessoas discutem e discutem sobre isso, sobre o sentido desse mandamento. E a pergunta é a seguinte: esse não matarás se refere apenas a uma morte física ou também a uma morte moral? Porque é possível assassinar moralmente uma determinada pessoa através da difamação, através das mentiras. É possível prejudicar uma pessoa de diversas formas. E isso personifica também uma forma de assassinato, de boicotá-la na vida, de impedi-la de trilhar o seu caminho. E isso é, no fim das contas, uma morte do seu destino. É uma forma de matá-la, de anulá-la, de impedi-la de trilhar o seu destino e cumprir a sua missão de vida. E daí eu pergunto, isso é ou não é uma forma de assassinato? É também. Então, para nós entendermos melhor essa questão, eu quero ler o quinto mandamento interpretado por Abdrushim em sua obra Os 10 Mandamentos, para depois nós continuarmos a discussão. Essa obra foi publicada pelo autor em 1929. Vamos lá então. Não matarás. Bate no peito, ó ser humano, e gaba-te em voz alta que não és nenhum assassino, pois matar é assassinar, e segundo tua convicção, nunca transgrediste este mandamento do Senhor. Podes apresentar-te à sua face com orgulho, contemplando sem receio nem medo a abertura dessa folha do livro de tua vida, cheio de esperanças. Já refletistes, uma vez que seja, se de fato não há no teu caso uma espécie de matar moralmente, e que matar moralmente equivale a assassinar fisicamente? Não há nenhuma diferença nisso. Somente há fases em tua linguagem, em teu modo de dizer, porque o mandamento não diz de maneira unilateral: não matarás nenhuma vida terrena de matéria grosseira, mas sim de modo amplo, abrangedor e concreto: não matarás. Um pai, por exemplo, tinha um filho. Esse pai alimentava a vaidade terrena de querer fazer o filho estudar, custasse o que custasse. Esse filho, porém, tinha qualidades que o impeliam a fazer outras coisas em que o estudo não lhe era de nenhuma utilidade. Nada mais natural, portanto, que esse filho não sentisse a menor vontade pelos estudos obrigatórios, nem pudesse reunir com alegria as energias necessárias para isso. O pai, porém, exigia obediência. O filho obedecia. Esforçava-se, com prejuízo da saúde, para cumprir a vontade paterna. Mas como esta era contrária à natureza do filho, contrária aos dotes inerentes a ele, nada mais natural que o corpo se ressentisse com isso. Não desejo acompanhar mais longe esse caso, que tão frequentemente se repete na vida terrena, a ponto de chegar a centenas de milhares ou mais ainda. Mas o irrefutável é que nesse caso o pai, por sua vaidade ou obstinação, procurava matar algo que ao filho foi dado para desenvolvimento na terra. Em muitos casos, ocorre realmente a extinção, tornando-se posteriormente quase impossível tal desenvolvimento, por haver sido quebrada na melhor época a energia principal e sadia para isso, tendo sido malbaratada levianamente em coisas completamente estranhas à natureza do filho. O pai pecou com isso gravemente contra o mandamento: não matarás.
sem levar em conta que, com esse proceder, ele privou os seres humanos de algo que talvez lhes pudesse ser de utilidade através do filho. Deve considerar que esse filho é ou pode ser muito semelhante espiritualmente a ele ou à mãe, permanecendo, porém, diante do Criador como uma personalidade independente, a qual é obrigada a desenvolver os dotes que trouxe à terra, para seu próprio proveito. Talvez até lhe fosse concedido, pela graça de Deus, resgatar um karma pesado, inventando algo que em determinado sentido seja de grande utilidade para a humanidade. A culpa desse impedimento pesa de modo especial sobre o pai ou a mãe, que colocaram suas mesquinhas considerações terrenas acima dos grandes fios do destino e dessa maneira abusaram do poder da paternidade. Não é outra coisa a situação quando os pais fazem prevalecer os mesquinhos cálculos terrenos do seu raciocínio, por ocasião do casamento dos filhos. Quantas vezes não se aniquilam assim desconsideradamente uma das mais nobres intuições do filho, dando-lhe sim despreocupação terrena, porém causando-lhe também a infelicidade de alma, que se torna mais incisiva para a vida do filho do que todo o dinheiro e bens terrenos. É natural que os pais não devam aquecer a qualquer sonho ou desejo de um filho. Isso não seria o cumprimento dos seus deveres de pais. É exigido, porém, o mais severo exame, o qual nunca deve ser terrenamente unilateral. E é justamente esse exame que raras vezes ou jamais é praticado pelos pais de maneira desinteressada. Assim, há 1001 espécies de casos. Não é necessário que eu fale mais sobre isso. Refleti vós próprios a respeito, para que não venhais a transgredir essa grave sentença de Deus neste mandamento. Abrir-se-ão assim caminhos inimaginados para vós. No entanto, o filho também pode sufocar em seus pais esperanças justificadas, quando não desenvolve em si os dotes como é necessário para que possa conseguir grandes resultados nisso, tão logo os pais compreensivamente lhe tenham permitido escolher o caminho que pediu. Nesse caso também se trata de matar nobres intuições nos pais, transgredindo assim de maneira brutal o mandamento. O mesmo acontece quando o ser humano por qualquer modo trai alguma amizade verdadeira ou confiança de alguém que lhe dedica. Mata e fere no outro, dessa forma, algo que encerra a verdadeira vida. É transgressão da sentença de Deus. Não matarás? Acarreta-lhe destino nocivo, que terá de remir. Vedes que todos os mandamentos são apenas os melhores amigos dos seres humanos, para preservá-los do mal e do sofrimento. Por esse motivo, acatai-os e amai-os como um tesouro, cuja guarda só vos acarretará alegria. Então, como nós podemos observar, a recomendação desse quinto mandamento é ampla. O não matar não se refere apenas a tirar uma vida terrena, a matar uma pessoa corporalmente e fisicamente, mas sim matar o seu destino, a sua vida interior, a sua missão de vida. Muitos pais, no intuito de quererem o melhor para os seus filhos, muitas vezes os obrigam a seguir uma determinada área do conhecimento, a fazerem uma determinada faculdade, sendo que isso não tem nada a ver com os filhos. Eles precisam escolher o seu caminho naturalmente, seguindo as recomendações do seu espírito, os seus dons, os seus talentos, as suas virtudes, as suas qualificações, as suas potencialidades.
As pessoas encarnam aqui na Terra para se desenvolverem e não para seguirem as recomendações dos pais. Notadamente, quando essas recomendações partem de uma vaidade, porque muitos pais, querendo o melhor para os seus filhos, pensam apenas no seu sucesso material. É bom e positivo pensar no sucesso material dos filhos. Todos os pais querem que os seus filhos se deem bem na vida. Só que isso não pode ocorrer de uma maneira unilateral, matando a vida interior dos filhos, os afastando do seu destino. Porque muitas vezes isso acontece em famílias de classe média ou famílias de classe alta. Os pais se preocupam única e exclusivamente com o sucesso material dos filhos, com o sucesso financeiro e o sucesso econômico. Mas muitas vezes os filhos querem seguir um outro caminho, um caminho que lhes é mais natural, um caminho que se harmoniza naturalmente com os seus dons e as suas potencialidades. E os pais devem conferir aos filhos essa liberdade para que eles possam se desenvolver por si mesmos. E quando os pais impedem os filhos de se desenvolverem, estão promovendo um assassinato, estão os matando, os impedindo de trilharem o seu destino naturalmente. E a mesma coisa pode acontecer em relação aos pais, quando os pais fornecem aos filhos tudo o que eles querem e eles não correspondem. Muitas vezes um filho pode pedir para o pai ajuda num determinado sentido, e o pai identifica que o filho tem um talento para isso, e o pai investe recursos financeiros, tempo e dedicação, e num determinado instante o filho se transvia e atira no lixo todo o esforço do pai ou dos pais. Isso também é um assassinato, porque um filho ele pode frustrar de tal modo os seus pais que promove um assassinato interior, uma morte interior. Então esse quinto mandamento ele precisa ser interpretado de forma ampla. Ele não se refere apenas a uma morte terrena. Abdrushim diz, não está especificado no mandamento, não matarás corporeamente, fisicamente. Mas esse não matarás está de forma ampla, se refere ao corpo e, acima de tudo, ao espírito. Porque muitas vezes acontecem mortes espirituais, ou melhor dito, algumas pessoas matam o destino de outras pessoas, as impossibilitando de cumprirem a sua missão de vida. Isso é um assassinato. Isso é um assassinato. Vidas se perdem por causa disso. Vidas se perdem por causa disso. Por exemplo, políticos corruptos são assassinos. Eles assassinam o seu povo, o corrompem, o degradam. No caso do Brasil, isso é visível. A nossa classe política ela é assassina. A morte que ela promove aqui no Brasil é uma morte moral, degradando o povo brasileiro, lhe passando péssimos exemplos. E muitas pessoas são prejudicadas, são impossibilitadas de trilharem o seu destino, de cumpri-lo integralmente, porque estamos diante de uma classe política que dificulta a vida das pessoas de bem. A mesma coisa serve para as amizades. Quantos amigos, ao promoverem uma traição, não matam os seus amigos, por inveja? A própria inveja é uma forma de assassinato. Muitas vezes uma pessoa vai lá e prejudica um semelhante por invejá-lo, e assim ele não consegue cumprir o seu destino de forma integral. Isso é um assassinato. Isso é tirar a vida de alguém no sentido espiritual, porque ele está deixando de conseguir alcançar os resultados espirituais de que necessita. Por exemplo, as nossas elites globalistas são assassinas. Muitas vezes não tiram a vida de alguém, mas
impedem-o de trilhar o seu destino, isso é uma morte também. Então existem milhões, bilhões de assassinos sobre a face da terra. Pessoas que não chegam a tirar a vida corporal de alguém, mas promovem uma morte espiritual, assassinam destinos. E assassinar destinos é algo tão ruim ou talvez até pior do que assassinar alguém corporalmente. E tudo isso apenas prova que as pessoas têm uma visão muito unilateral dos 10 mandamentos. Eles precisam ser interpretados de forma mais ampla para que nós possamos enxergar o sentido que está por trás desses mandamentos. É como disse Abdrushim, muitos seres humanos batem no peito porque nunca mataram ninguém, acreditam que são pessoas corretas, mas promovem a morte moral dos seus semelhantes. Em muitos casos isso acontece. Impedem os seus filhos de trilharem o seu destino. Muitas vezes pais bem intencionados, sim, mas que pensam apenas no sucesso material dos filhos e não no desenvolvimento espiritual. E muitos filhos muitas vezes conseguem obter um bom resultado material, mas não se sentem satisfeitos com isso porque não estão seguindo o seu destino natural, aquilo que lhes está destinado. Cada um encarna nessa vida terrena com uma missão e precisa descobri-la. E muitas vezes a educação familiar ela acaba se tornando um empecilho para que o ser humano não encontre o seu destino, tanto por causa daqueles pais preocupados em demasia com o sucesso material dos filhos, ou aqueles pais despreocupados que não estão nem aí, que são drogados, viciados, bêbados, imorais, que não ensinam nada para os seus filhos, que apenas lhes passam maus exemplos. Os maus exemplos são também uma forma de assassinato. Muitos pais matam os seus filhos por causa da imoralidade. Então, inúmeros são os exemplos. E o 5º mandamento, que diz não matarás, não se refere apenas à morte física, mas à morte moral. Porque muitos seres humanos matam os seus semelhantes moralmente, através da difamação, através da mentira, da inveja, da maldade, colocando pedras no caminho dos seus semelhantes. E aquele que coloca pedras no caminho dos seus semelhantes com o objetivo de prejudicá-los, está também assassinando, matando, tirando a possibilidade do outro de se desenvolver positivamente. E assim que tiramos a possibilidade de alguém se desenvolver, ou estamos assassinando, estamos matando o seu destino. Estamos matando o seu destino. Então é preciso analisar esse mandamento de uma forma ampla para que possamos compreendê-lo, né? O Abdrushim se refere ao estudo, né, nesse mandamento. Isso não quer dizer que ele é contrário ao estudo, mas sim no caso onde um ser humano tem aptidões diferentes. Muitas vezes um filho tem aptidões artísticas, aptidões literárias, aptidões para um determinado ofício manual, mas os pais o obrigam ao estudo e o encaminham para algum curso superior que não tem nada a ver com as suas aptidões. E assim o filho não consegue se desenvolver espiritualmente, pode até obter resultados materiais significativos, mas à custa da infelicidade, da frustração e da morte interior. Então esse não matarás, ele se refere também à morte física, mas principalmente à morte interior. Muitas vezes nos casamentos, o homem mata a mulher, ou a mulher mata o homem por causa de uma personalidade muito forte.
né? O homem sufoca a mulher, assim ela não consegue se desenvolver? Isso é um assassinato? Ou a mulher sufoca o homem? Isso é um assassinato também? Então existem inúmeras formas de assassinato. Não apenas os assassinatos corporais e físicos, mas os assassinatos morais, os assassinatos interiores, né, que os seres humanos promovem em relação aos seus semelhantes quando os impedem de seguir o seu caminho naturalmente. O ser humano precisa seguir o seu caminho naturalmente para que ele possa obter os aprendizados de que necessita na vida terrena e evoluir espiritualmente. E quando alguém impede o seu semelhante de trilhar o seu caminho, está promovendo um assassinato espiritual, uma morte espiritual. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima. Valeu!